Eu gostaria de destacar também que a minha família, em que pese ser formada por pessoas assim que ocupam profissões modestas, né, humildes, um dos grandes trunfos, uma das grandes conquistas é o fato de nós estarmos sempre muito unidos e sempre valorizando também as vitórias, por menor que seja. Gostaria de destacar também que nós nos reunimos praticamente todos os domingos na casa da minha mãe, aí já incluídos os filhos e os netos, para que a gente possa celebrar a vida de uma forma bem humilde. Eu acho que essa união dá para todos nós uma base muito boa, né? E eu sou assim, imensamente grato a Deus pela família que eu tenho, e também devo dizer também que essa família é a base de toda a nossa formação, que graças a Deus até então a gente está trilhando sempre no caminho do bem, não só eu, como todos os meus irmãos. Nivaldo, em relação, você falou a família e tal, vocês passaram muitas dificuldades quando vocês chegaram, então vocês chegaram, Mirassol ainda estava começando a sua caminhada, né? Que Mirassol é uma cidade jovem. E em termos de seus estudos, gostaria que você falasse um pouco dos seus estudos, se sempre estudou em escola pública, se estudou em escola privada, como que foi o processo nos seus estudos? E dos seus irmãos também, né? Sim, como eu já frisei anteriormente, a família de origem humilde, né? E nós nunca tivemos condições de estar estudando em escola particular. Então não só eu, como todos os meus irmãos, na verdade eu sou o caçula, né, de uma família de 10 irmãos, sempre estudamos em escola pública, mas hoje nós temos profissionais da área de educação, como professores e, enfim, diretor de escola, e também de outros segmentos que atuam, mas sempre pautado nessa humildade, mas na busca com dignidade dos seus objetivos. Com relação aos meus estudos, eu concluí o segundo grau na cidade de Mirassol do Oeste, e tão logo tenha cheguei a concluir esse segundo grau, nós tivemos a felicidade de passar no vestibular para o curso de Letras na Universidade do Estado de Mato Grosso, o NEMAT lá de Cáceres. Conseguimos concluir esse curso e atualmente eu estou estudando aqui no município, na cidade de Araputanga, no 9º semestre do curso de Direito. Eu faço parte da primeira turma e nesse ano de dezembro de 2010, com a graça de Deus, nós estaremos concluindo mais esse curso. Em termos de comunicação, você atualmente hoje é locutor, né, trabalha na área de comunicação. Como que foi essa caminhada? Você tem uma caminhada na área de comunicação ou só atualmente? Essa caminhada, na verdade, ela iniciou há cerca de 10 anos. Profissionalmente falando, eu comecei trabalhando como contínuo no Banco Itaú, em Mirassol do Oeste. Posteriormente, eu passei no concurso para o Banco do Estado de Mato Grosso, BMAT, o antigo BMAT, onde nós trabalhamos por 11 anos. Depois, também teve o concurso do Fórum de Mirassol, né? Eu consegui passar no concurso de lá, onde trabalho até hoje, é uma das minhas funções como serventuário da Justiça do Fórum da Comarca de Mirassol do Oeste. E também passei do concurso para professor efetivo do Estado. Exerci essa profissão por 2 anos e meio, mas tendo passado no concurso do Fórum, por imposição legal, eu tive que escolher entre o Fórum e a questão de trabalhar como professor efetivo, já que daria acúmulo de cargo. Optei pelo Fórum e foi a partir daí que surgiu a possibilidade de estar ingressando na área de comunicação. Mediante algum esforço, uma busca de conhecimento, enfim, de entrada na profissão, nós acabamos ingressando no meio da comunicação há cerca de 10 anos, e até então, sem falsa modéstia, nós temos assim, tido reconhecimento por parte do público que acompanha o nosso trabalho, né, na condição de comunicador, principalmente talvez porque a forma que assim, eu procuro me manifestar através da rádio é uma forma bastante verdadeira e bastante respeitosa para com os ouvintes. E graças a Deus até então o trabalho tem tido uma boa receptividade. E quanto ao hino aqui de Araputanga, você é o compositor, né, da letra e melodia. Como que você soube do concurso? O que te fez, né, o que fez você desejar participar desse concurso? O que te motivou? Nós falaremos posteriormente sobre o fato de Araputanga ser uma terra abençoada por Deus, e esse é um caso típico, né, de bênção divina mesmo, porque na verdade eu nunca escrevi letra nem música para nenhuma outra música. Essa é a minha primeira composição e eu me senti movido por um sentimento assim, por uma força maior mesmo,
né? A gente tem um dia bastante atribulado, acumulando a função de serventuário da justiça desde o período da manhã, posteriormente à tarde também retornando ao Fórum Mirassol do Oeste, viajando até Araputanga de segunda a sexta-feira, que são aí 40 quilômetros para estar estudando na FCARP. E, na verdade, a inspiração desse hino aí, ele acontecia na madrugada mesmo, né? Foi um hino que foi escrito na madrugada e que, desde que chegou ao meu conhecimento a existência desse concurso, havia uma força que me dizia para que eu pudesse estar ali colocando o meu pensamento, falando dessa história de Araputanga, como uma forma, inclusive, de retribuir essa maneira tão assim... hospitaleira que nós somos recebidos por todos os araputanguenses. De uma forma mais aproximada, os colegas da faculdade, mas isso é extensivo a toda a população, porque todas as vezes que tivemos que estar fora da faculdade, o povo mostrou-se muito receptivo, fazendo com que eu possa me sentir em casa aqui também. Por isso que eu digo que eu não sou de fora, eu sou alguém que já há algum tempo faço parte também do cotidiano, principalmente estudantil de Araputanga, e a inspiração foi justamente nesse sentido, né, da busca realmente de que Deus pudesse colocar em minha mente as palavras e a melodia, de forma que pudesse vir a traduzir a história, essa história de um povo guerreiro, de um povo lutador, de tantas dificuldades enfrentadas desde os seus primeiros anos, e que agora está em Araputanga realmente galgando por um momento, passando por um momento muito, muito positivo, de muitas conquistas. A ideia do hino surgiu daí. A letra, na verdade, foi uma coisa um pouco pessoal, assim, que a gente tem observado que hinos, muitas vezes, tem uma linguagem muito rebuscada, muito difícil de ser entendida, e em função disso acaba não sendo muito bem assimilado ou aceito pela população. A ideia do hino é justamente o contrário, foi fazer uma letra bem acessível, de forma que todas as pessoas, de todos os munícipes araputanguenses, possam ter fácil entendimento, saber o que estão falando, o que significa aquela palavra, que pudesse também fazer uma viagem pela história do município, desde os seus pioneiros até os dias atuais, e tantas conquistas, né, registrar tantas conquistas já que foram conseguidas aí durante toda essa trajetória tão bonita que traduz a história do município de Araputanga. Bom, agora, para que fique registrado, eu gostaria que você explicasse a organização do hino mesmo, né? Quantas estrofes, que você fizesse a interpretação de cada estrofe, né? Para ficar registrado até mesmo, porque quando esse hino for lançado, for cantado na escola, para que a gente tenha uma interpretação sua, e não nós aqui, para que nós não possamos fazer a nossa interpretação, mas fazê-la mediante o que você planejou, o que você pensou naquele ato, no momento do ato da composição do hino. A interpretação sua de cada estrofe. Perfeitamente. Esse hino, ele divide-se, na verdade é um hino assim, curto, que procurou assim, trazer a história de Araputanga e não sendo longo, justamente com essa ideia de que as pessoas possam assimilá-lo, né, e cantá-lo inteiramente, não só o refrão ou essa ou aquela estrofe, que seja um hino realmente abraçado por todos os araputangueses. São 6 estrofes, né, intercaladas por um refrão, e de linguagem bastante simples, onde eu procurei desde o primeiro momento estar traduzindo essa história de Araputanga. E daí não poderia ser diferente o fato de começarmos falando a respeito daqueles que foram os primeiros moradores, né, na verdade os idealizadores do município de Araputanga, que são os pioneiros, pessoas que chegaram aqui no momento assim, em que na verdade praticamente só tinha mato aqui na região, e para acreditar que Araputanga um dia pudesse vir a ser o que é hoje, só pessoas que realmente tivessem uma garra impressionante, né? Que tivessem realmente uma força maior e uma fé maior até em Deus, porque são pessoas que chegaram aqui e passaram a viver uma vida totalmente rústica, longe de condições às vezes até básicas de sobrevivência, como a saúde principalmente, até porque a época era praticamente só mato mesmo, e até onças e cobras, enfim, as pessoas acabavam convivendo diretamente até com animais assim de uma certa periculosidade. Então a nossa primeira exaltação é aos pioneiros. Na segunda, já no início da segunda estrofe,
nós temos aí esse paralelo, né, que procuramos traçar entre o nome de Araputanga, que na verdade é um mogno, uma madeira chamada mogno, né, também conhecida como araputanga, e fazer uma relação entre o mogno, ou seja, entre a Araputanga e a força desse povo, que desde o primeiro momento acreditou que aqui poderia ser um lugar bom para se viver, em que pese as dificuldades iniciais, mas com o tempo essas pessoas acreditaram que muitas outras conquistas poderiam vir a acontecer, como realmente se concretizou. Fazemos também referência nessa segunda estrofe ao povo de Araputanga, e aí entra uma questão muito pessoal, porque mencionamos um povo amigo e hospitaleiro que abraça a todos. E é exatamente assim que as pessoas que chegam aqui para dar sequência à vida da sua família, à sua vida, para buscar um conhecimento maior na educação ou em qualquer outro setor, é exatamente assim que nós nos sentimos, o povo amigo e hospitaleiro que abraça a todos. Ou seja, justamente essa busca de progresso é que faz com que abrace a todos, porque sempre tem o pensamento que ainda não é o suficiente, que apesar de Araputanga ser um município progressista, ainda há plenas condições de melhorar. E nós exaltamos também esses valores nobres, né? Que ainda bem que o tempo não consome. Esse pensamento de abraçar a todos, de acolher as pessoas da forma mais sincera possível, faz parte, está dentro de cada araputanguense. E é assim que nós encerramos a primeira estrofe. O refrão é um ponto assim, que quando me veio a inspiração para estar escrevendo o hino, seria o ponto máximo. Nós assim, reservamos um momento realmente máximo para esse refrão, e fazendo esse paralelo a um dos primeiros nomes do município de Araputanga, que é Gleba Paixão. Fizemos um trocadilho, inclusive, com relação a isso, justamente para que ficasse caracterizado que aquela Gleba Paixão que foi iniciada, né, pelos pioneiros, hoje continua sendo a paixão de todos os araputanguenses de coração, ou que escolheram esse lugar para viver. E aí mencionamos de simples gleba a conquistas grandiosas, já fazendo todo um trabalho de trajetória, quer dizer, tudo começou como uma simples gleba e hoje Araputanga chega a conquistas grandiosas. Dos teus filhos és orgulho e devoção, que é isso que é transmitido por todo filho araputanguense, né? Que tem orgulho em poder estar vivendo nessa terra. Para sempre és minha paixão, Araputanga do meu coração. Então, para sempre, essa gleba paixão, como eu disse, continua sendo a paixão de todos os araputanguenses. E esse Araputanga do meu coração, a gente quer dizer também as raízes, né? Que as raízes dessa madeira, dessa árvore, estão aí, né? Estão dentro do coração de cada um do seu morador. A terceira estrofe inicia fazendo uma alusão ao solo, às riquezas do solo de Araputanga. Como as riquezas iniciais, como o caso da poaia, né, a madeira, que vem justamente ao encontro aí do nome, enfim, o nome que acabou contemplando o município de Araputanga, e também a agricultura. Fala um pouco dos primórdios, né, das riquezas, de onde se extraía o sustento, enfim, das famílias nos primeiros anos aqui de Araputanga. E posteriormente fala do grande forte da economia atual de Araputanga, que é o rebanho. Esse rebanho numeroso, né, cheio de tanta beleza, de onde se extrai o leite em abundância, que traduz a fartura do município. Porque, como nós sabemos, tem a questão de uma empresa ligada à área de cooperação, diretamente ligada à questão de leite, que na verdade serve praticamente de base da economia de Araputanga atual. Então a ideia é justamente traçar esse paralelo de como era a economia de Araputanga nos primeiros anos de sua existência, com o que realmente agora é a base da economia, que no caso seria o leite. A quarta estrofe inicia falando de uma das grandes características de Araputanga, que é inegavelmente reconhecida, né, que identifica o município de Araputanga em todo o estado de Mato Grosso, que é muito trabalho e união. Quer dizer, tudo que aqui se conquistou é fruto de muito trabalho e união dessa gente tão humana e solidária, sempre voltada para a cooperação. Aí já nós estamos nos referindo à questão de cooperativas dos mais diversos setores, que inclusive eu entendo como oportuno frisar que tem como seu grande incentivador o padre Celso Duca, né, que na verdade tem o entendimento de que todos
tem direito a viver com dignidade, sem que um acabe explorando por ter um pouco mais de bem, o poder aquisitivo, acaba explorando aquele que não tem esse privilégio. Enfim, a ideia da cooperação para que juntos as pessoas possam ter o seu ganho, possam garantir o sustento da sua família, trazer o progresso também, inclusive econômico, né, para a sua família, mas acima de tudo que esse crescimento seja igualitário, com essa ideia de cooperação, cooperando que todos podem ganhar. E assim a gente encerra então a quarta estrofe e passamos a falar então a respeito da quinta e penúltima estrofe, que vem aí destacando também uma das características fortes de Araputanga, que são as suas festas, a questão da cultura, a característica, nós destacaremos aqui até a questão do carnaval de Araputanga, uma região com 20 municípios aí, e por mais que outros municípios tenham se empenhado, né, em estar promovendo boas festas, é do conhecimento de todos e é objeto de comentário de toda a nossa região, que o melhor carnaval da região é o de Araputanga. É um carnaval que atrai pessoas, na verdade, de vários municípios, até de outras regiões. E não só essas festas, como outras festas promovidas também por membros ligados às igrejas. Enfim, é um povo festeiro e, aliás, festas que são assim características de Araputanga desde os primeiros tempos. Nessas festas, na verdade, elas aconteciam desde o primeiro tempo, muitas vezes daquele namoro muito acompanhado, e na verdade dessas festas surgiram muitos casais que vieram posteriormente constituir famílias, inclusive famílias tradicionais aqui do município de Araputanga. Fazemos também a referência à educação. Aliás, mencionamos o município de Araputanga como uma referência em toda a nossa região. Por quê? Porque aqui está instalado aí um dos grandes centros de educação da região. Mais uma vez, fruto da busca, né, da união, da participação, do entendimento inicial das pessoas, das autoridades, né? Enfim, do município de Araputanga como um todo, mas sempre tendo também esse braço forte, essa iniciativa, essa instigação positiva por parte de Padre Celso, para convencer as pessoas de que, em que pese o fato de Araputanga ser um município de dimensão menor do que muitos outros municípios da região, não era grande demais sonhar com uma faculdade aqui em Araputanga, né? E nós sabemos que em outros municípios existe também a faculdade, mas muitas vezes são cursos terceirizados, cursos vagos. Aqui não, né? Araputanga polariza praticamente toda a nossa região por meio da Faculdade Católica Rainha da Paz, da qual inclusive eu tenho aí orgulho de ser acadêmico. Então é mais uma grande conquista. Isso faz com que Araputanga seja referência também na educação, e nós não poderíamos deixar de estar mencionando isso aqui também no hino. E na sexta e última estrofe, nós entendemos por deixar até para o final, para a última estrofe, né, essa palavra-chave, né, que também está diretamente ligada com as conquistas de todos aqui do município de Araputanga, que é a fé. Essa fé marcante, essa fé que une pessoas independentemente de credo religioso, mas que traduz também assim a força desse povo, né, e o respeito que um tem para com o outro. E na verdade, assim, até enquanto cristãos, eu acredito que por mais que esforços tivessem sido envidados, por mais que as pessoas procurassem trazer melhorias para cá, se não fizesse assim aquele pedido e não tivesse aquela fé em Deus, com certeza nem metade do que Araputanga conquistou até hoje teria sido conseguido. E essa fé, durante toda a história de Araputanga, ela foi muito trabalhada, ela foi muito enfatizada e foi muito assimilada pela população de Araputanga. Eu volto a frisar, né, por uma questão de respeito e pelo fato que nós vivemos em um país democrático, independentemente da religião, né? A busca da fé, enfim, a busca de Deus mesmo, né? Como o caminho, a verdade e a vida, e acima de tudo, assim, a possibilidade maior, né? A parceria maior para você conseguir o sucesso, as conquistas, né? As suas buscas. E aí, assim a gente encerra falando a questão de que, com tantas bênçãos que tiveste em tua história, a mão divina sobre ti está estendida. E não há dúvida com relação a isso, né? Jamais Araputanga teria chegado a esse estágio de progresso e com tantas perspectivas de melhoras para com um futuro breve, não um futuro sonhador não, né? Quem já chegou até aqui, quem conquistou o seu espaço na educação, quem fez da cooperação o forte de conquista de famílias ricas e pobres,
né, mas acima de tudo unidos por esse pensamento de cooperação, seria assim, no mínimo, injusto da nossa parte acreditar que nada mais está para ser conquistado no município de Araputanga. Nós assim não temos dúvida de que muitas outras coisas, muitas outras conquistas virão, principalmente porque a história que foi escrita até aqui foi escrita por uma gente brava, guerreira, solidária, né, como o hino faz menção. Então, basicamente, assim, a gente eu procurei estar colocando a história de Araputanga nesse hino de uma forma até sequencial, as suas riquezas, as suas conquistas, de uma forma assim muito simples, o mais simples possível, com palavras realmente muito simples, porque eu gostaria até de estar encerrando as minhas palavras dizendo isso, dando um recado direto a você que está me vendo nesse momento. Que o sentimento que me impulsionou para escrever a letra e idealizar a música desse hino, saibam os senhores que foi algo que veio de uma inspiração divina e do mais profundo da minha alma. Eu não tenho nenhuma vergonha em dizer, muito pelo contrário, de que eu jamais escrevi uma música, mas que Deus estava reservando algo muito maior para mim, que foi a escrita de um hino que vem a traduzir a história de um povo assim, que é tão digno da nossa admiração. Foi um hino escrito com bastante amor, digamos assim, com bastante reconhecimento, né, a história que vocês souberam construir. E que eu gostaria que cada vez, e em todo e qualquer lugar em que esse hino for cantado, você, araputanguense, de coração, ou por adoção, por ter adotado essa terra, por entender que aqui é um lugar para se viver, que você possa realmente colocar a sua alma também. E saber que, independentemente de credo religioso, de posição social, você faz parte da história desse município e é muito importante. Como uma grande construção é feita tijolo a tijolo, você é um integrante dessa sociedade e é muito importante. Algo assim, do fundo da minha alma, do meu coração, que eu espero que a partir de agora seja compartilhado por todos vocês. Deixa eu me corrigir, por todos nós araputanguenses. Porque é Araputanga que dá uma grande oportunidade para mim no sentido da educação de estar concluindo o curso de Direito. E a essa terra e a esse povo que eu dedico esse hino que eu escrevi com todo o meu empenho, com todo o meu amor. Valdo, para encerrar uma pergunta, talvez até já com segundas, com interesse na resposta. Mas assim, se vê que você falou com um amor muito grandioso, com muita paixão de Araputanga. Você não era araputanguense, você não... Assim, você não nasceu aqui, não é como eu que conheço a história por ter vivido. Você estudou a história de Araputanga e se vê que você estudou, porque você descreveu com perfeição a história. Quais foram as fontes bibliográficas? Eu entendo a pergunta como muito oportuna, porque na verdade assim, eu não estava sendo justo quando na verdade acabei me esquecendo de fazer menção às fontes bibliográficas. É claro que se busca inspiração, mas o hino do município ele tem que ter conteúdo, ele tem que traduzir realmente a história desse município, né? E as suas maiores diversidades.